Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo um pequeno relaxamento. Para isso, eu peço que fechem os olhos, respirem profundamente, acalmem as emoções, aquietem a mente. Respirar, exalar. Inspirar, exalar. Vamos pedir aos mestres de amor e sabedoria que nos inspire nesse nosso estudo de hoje à tarde. Então, hoje é dia 18 de setembro de 2021. E falamos aqui do Recife, da loja Estrela do Norte. Eu escolhi esse tema porque, para mim, é um dos mais profundos que existe sobre esse assunto, esse conhecimento. E a maior parte dele vem do pequeno livro que eu encontrei lá na biblioteca da nossa loja, chamado A Doma do Touro, os 10 quadros de iluminação através do Zen. E a autora, a pessoa que escreveu, chama-se Ramanatha. E também peguei algumas coisas aqui desse livro, História Zen. Foi compiladas por Paul Hertz, porque eu achei muito interessante alguns comentários e principalmente as figuras. Então, todas as figurinhas que eu vou apresentar dos 10 quadros da Doma do Touro, da iluminação através do Zen, são desse livro de História Zen. Então, vamos ver do que se trata, né, esse assunto. Então, é um ensaio, né? Eles começam falando que é um ensaio, quer dizer, é uma tentativa de trazer para o público um ensinamento assim que é muito forte, que é muito assim dentro do que o budismo fala sobre essa conquista da iluminação. Então, esses 10 quadros são organizados numa sequência lógica, e Ramanatha é um pseudônimo, é fruto da virtude secreta em não desejar reconhecimento dos outros, de passar sem deixar vestígios, como o pássaro que voa sem deixar marcas na sua trajetória no céu azul. É bom a gente lembrar que, ao ler qualquer livro Zen, a gente não deve confundir o dedo que aponta para a lua com a própria lua. E, infelizmente, os discípulos, quando se encontram, mesmo que seja diante de um mestre ou de um guru, eles ficam tão empolgados com aquela figura, com aquele ser, que eles ficam mais encantados com o dedo que aponta, né, figurativamente, do que com a própria revelação que ele vem a dar. Então, todos esses quadros que eu vou apresentar para vocês, ele começa com poemas e com desenhos, né? E depois, então, a gente vai traçar os comentários. Há vários séculos, esse monge aqui, chinês, Kakuan Chien, no século XII, ele compôs uma série de gravuras para interpretar a mente búdica, que a gente aprendeu lá nos Princípios do Homem, que Helena Blavatsky chama de ego espiritual, e as diferentes etapas que precedem seu despertar. Esse pintor calígrafo, ele acrescentou 2 quadros à anterior série de 8 quadros, habitualmente apresentada por seus irmãos antecessores. Então, na realidade, no século XII, 1129,
Ele, quando fez esses desenhos e colocou os poemas, já existia uma série de 8 quadros que tentava trazer essa compreensão de como se dá o processo de iluminação através do Zen. Mas o Cacuã, ele deu seu toque pessoal. Ele fez uma adaptação mais ou menos livre dos poemas originais para traduzi-lo para idiomas diferentes. Ele deu facilitou mais a maneira, né, de comunicar, mas manteve o quanto possível o conteúdo da semântica original. Os quadros obedecem ao mesmo despojamento característico das pinturas Zen. Há um equilíbrio da forma com um pré-concebido espaço vazio, que não é jamais um fechado vazio ainda para ser pintado. Quando vocês começarem a verem, vocês vão ver que tem alguns traços e tem muito espaço vazio ali, e isso não é uma coisa assim à toa, não. Ele tem um propósito, esse fundo vazio, que o artista ele preenche apenas uma pequena porção da tela onde ele está desenhando a figura e transmitindo, não obstante, ainda uma intensa vida a toda a área. Essa área, seja ela pintada ou não. Essa técnica ela denomina-se estilo Zenga, que são pinceladas potentes, espontâneas, rápidas, sugerem uma vitalidade expressiva, isenta de tateios, de hesitações ou de inibições. Então, o pintor ele já sabe aquilo que ele vai fazer e ele, então, procura, num traço só, ele já ir colocando ali as ideias que tem. E causa uma sensação estranha de que o desenho mantém seu movimento após o término do ato de pintura. A pintura e os poemas eles são compostos ao mesmo tempo em estilo caligráfico. Caligráfico é como se fosse um desenho das letras, né? Com a tradicional tinta negra da China, que eu não conhecia, eu vim tomar conhecimento com a leitura desse livro, sobre papel ou sobre seda, com auxílio de um pincel de ponta fina e o cabo é de bambu. O toque do pincel, leve e fluido, permite a tinta, que é imenso de qualidades e cores de preto, escorrer com tal regularidade sobre o material que o movimento da mão e do braço gera a evolução de uma dança, não um mero ato de escrita ou de desenho. Então, se fosse possível você contemplar o artista ali, naquele momento que ele está fazendo o seu desenho, é como se ele estivesse fazendo um jogo, uma dança. As referências à iluminação Zen, a seus princípios, não do dito verbal ou da ilustração pictórica, mas justamente é desse espaço vazio destinado a promover um silêncio na mente. E esse silêncio na mente é importantíssimo. É um momento que você tem que acalmar as emoções, aquietar a mente e contemplar aquela figura tão minimalista, mas que traduz muita coisa. Então, cônscio de seu próprio processo, de sua autorrealização, o aspirante aprendiz, o jardineiro de seu jardim, o domador de seu touro, o fator de sua própria iluminação, ele não para de podar, de aparar, de arrancar ervas daninhas, de encaminhar suas plantas, mas o faz dentro dele ser o próprio jardim. Ele é o próprio jardim, não um agente externo a interferir com a natureza para dominá-la ou torturá-la. É ele mesmo que está exercendo esse trabalho nele mesmo. Então, o touro, e aqui vem um esclarecimento muito importante, o touro é a mente dominada, é a mente superior, e o pastor é a mente inferior, é a mente concreta. E todos dois são um. Sempre foram e sempre o serão.
Porque, no primeiro momento, a gente pode pensar até que o touro é aquele onde a gente vai montar para dominar, que fosse o nosso quaternário da forma, né? O nosso ego pessoal. Pode ser também interpretado assim, mas, nesse caso aqui, dessa doma do touro, do Ramanadi, e dessas anteriores a ele, o touro representa a mente iluminada, é bom que fique bem claro isso, e o pastor representa nosso quaternário da fora, a nossa mente inferior. Então, saber isso o quê? Saber isso que tanto a mente iluminada como a mente inferior, os dois são um, e que sempre foram ferão. Então, saber isso, saber que os dois são um, é libertar-se da ignorância cósmica, é conhecer quem se é voltar à fonte original, a morada de onde nunca se saiu. E a gente pensa que saiu, a gente pensa que está afastada, a gente vê a separatividade, mas não é assim, tudo está sendo uma unidade só. Aí, quando a gente sabe isso, a gente supera essa ignorância. É perceber a interdifusão do mundo do vazio, quer dizer, do mundo mais transcendente, com o mundo da forma, esse que nós vivemos. É perceber a interdifusão. É agarrar o touro. Agarrar o touro aqui significa aquisição da sabedoria fundamental e única realização do caminho. Então, essa sabedoria fundamental é esse agarrar do touro que vamos ver já já. Então, aqui o que eu estava falando, aqui, a um golpe de vista superficial, podemos estabelecer uma inversão de valores. Ao tentar interpretar o significado real do apacentar o touro, é mais provável que o animal bravio represente o ser humano, revestido de seus corpos materiais, e ao domador caberia o papel da mente búdica. Não é, nesse caso aqui não tem esse sentido, embora também possa ter essa interpretação. Assim seria se a pintura em questão se reportasse ao estabelecimento de uma alta disciplina yogi, em que o praticante busca, por todos os meios a seu dispor, dominar sua mente para alcançar mais grau de... O touro seria o ego inferior e seu amo seria a mente original, a mente superior, a tríade superior, pura e eterna. Então, o enfoque dos quadros é diferente. O que o autor da série pretende ilustrar em versos e desenhos é o ser humano, nós, aparentemente divorciado de sua verdadeira essência, onipresente e oniatuante, mas oculta e difícil de perceber pela profunda ignorância. Então, o enfoque a ser dado nessa apresentação, nesses livros, é esse. O touro é a mente búdica a ser conquistada e o homem somos nós no encalço dela. Então, apesar dessa aparente dicotomia de enfoque, mais uma vez, reforçando, ambos são essencialmente um. O fundamental é a afirmação de que já sou perfeito. A iluminação está ao alcance de todos, aqui e agora. Então, no momento que você se dá conta de que você já é essa mente excelsa e que tudo só acontece aqui e agora e é para todos os seres sencientes, então essa iluminação é possível. Nos enche de esperança, né? Mas, apesar do característico e essencial aspecto súbito do ato iluminatório, a retirada do véu da ignorância só pode ser concebida como um processo a fluir através do tempo. Então, a iluminação ela é assim como um jato de luz no meio das trevas que ocorre e ela é instantânea, mas até chegar à retirada desse último véu, tem que passar por uma série de etapas. Por isso,
esse processo de fluir através do tempo, o processo fluir. Então, a ignorância, né, segundo Ramananda, teve com isso, passivo de término. A iluminação, ao contrário, ela tem um princípio, mas jamais finda. E aqui a gente falando de mente, de touro, de homem, né? E que a gente sabe tem agarrar o touro, e o touro é um animal tão forte, né? Tão bravo. Então, eu me lembrei daquela passagem de Mateus, né? Que o reino dos céus só é alcançado pelos violentos. Aí eu fui pesquisar, né? Para entender o que viria a ser isso, né? Mas o violento aí, no caso, ele pode ser interpretado também como os impetuosos, como os entusiasmados, como aqueles que têm vontade e eles querem alcançar realmente algum objetivo. Não é coisa de amenidade, não. Para pessoas dolentes, tem que ter firmeza e propósito até alcançar, então, ali o seu objetivo. Então, são violentos nesse sentido, não cruéis e combaterem ao máximo uns aos outros. Então, vamos começar aqui. Vocês estão vendo essa figurinha? Essa figurinha aqui. Vocês veem, né? Tem poucos traços e só é tinta preta sobre um papel ou uma seda, né? Então, essa figurinha aí é do pastor. E o verso diz o seguinte: onde está o seu touro? Onde? Onde? Em que secreto lugar ele se esconde? Do amo aflito que a esmo vaga, longe de casa, cumpre triste saga. Ossos moídos, coração pesado, pés doloridos, aterrorizado. Em sonhos vai lançando mil amarras, só lhe responde o canto das cigarras. Então, as palavras desse verso, elas traduzem o desatino, a desdita, o cansaço físico e emocional do peregrino, sua saga, longe de sua verdadeira morada, onde a sua mente buscadora, a que deseja saber quem é e sua natureza búdica, habitam inseparavelmente juntas. Mas acontece que ele ainda não sabe, né? Ele não sabe que ele próprio e a sua natureza búdica, eles estão juntos. Por isso ele sai por aí nessa busca, ainda não entendeu essa presença nele. O lugar secreto é o seu próprio centro, é a sua vida interior. Somente aí ele encontrará o touro e com ele se identificará. É uma realização solitária. Isso aqui é um enfoque que ele sempre está dando. O contraste entre o desespero da busca e a suave tranquilidade do canto das cigarras marca a solidão do homem que busca um encontro e não deve esperar nenhuma ajuda externa. Então, apesar de ser algo, como eu disse ali, que nos dá esperança, ao mesmo tempo a gente deve saber que é um caminho solitário. Se existir 7 bilhões, 10 bilhões de seres humanos aqui, vão ser 10 bilhões de caminhos para cada um. O homem, até então preocupado com a vida material, com a autopreservação, com o culto da mentalidade objetiva, manifesta de e inicia a busca que agora sente, de maneira confusa, deve culminar na própria experiência de plenitude da vida, no encontro de seu centro. Então, é um lampejo, né, que ele tem quando ele percebe que a vida não é apenas esses fenômenos que os nossos sentidos estão testemunhando a cada momento. E o quadro 2 é Rastreando o Touro. Aqui na figurinha à direita, vocês veem bem simples, né?
o pastor aí, e a gente vê também as pegadas, né, do touro. Então, ele está aí bem lépido, correndo aí atrás, seguindo, né, os passos. Olhando o solo, consultando os astros, busca encontrar nos almejados rastros o touro fugitivo. Matos densos, lagos profundos, desertos imensos. Lá vai ele à procura do seu touro. Aqui agora, seu maior tesouro. Tão forte, tão potente, o bicho seu, patas na terra, focinhando o céu. Então, vamos lá, ler aqui um pouquinho. O pastor, ele tenta achar o fugitivo não fujão, nos mais diversos lugares, usando todos os meios ao seu alcance. Vocês veem que ele diz que é um fugitivo não fujão porque o touro sempre está lá. Tudo é um. Então, ele está presente no aqui e no agora. E ele tenta, olha o chão, olha os astros, né? Como se estivesse dizendo assim, vai em busca, né? Através dessas ciências esotéricas, da própria das religiões, né? Da astrologia, da magia. Então, ele está sempre assim, buscando os meios de encontrar esse touro fujão. Algumas palavras elucidam o sentido budista do poema, que é no verso onde tem aqui e agora. Então, o tesouro, que é a mente búdica, está sempre ao alcance de qualquer um, independente de tempo e espaço, porque ela está presente em cada momento eterno, mesmo aqui no nosso próprio envoltório carnal, nas nossas experiências diárias. O último verso, então, traduz a própria e essencial dualidade do amo do touro, né? O corpo preso à matéria, mas a mente já alçada ao divino. É no corpo humano que se obtém a iluminação. A iluminação, portanto, é uma obra terrena, é algo que acontece conosco quando estamos aqui pisando esse solo sagrado, né? É ali naquele verso onde diz pisando na terra e focinhando o céu. Ele está assim, conectado, está no meio, né, desses dois planos. Então, o homem começa a compreender que, seguindo as pegadas de seus impulsos mais elevados, talvez as informações recebidas o levem a distinguir o falso do verdadeiro. Então, isso aí é um momento na vida de cada um de nós onde a gente deve persistir. Porque não é porque você tenha visto as pegadas do touro, né, alçada, seu olhar já para o céu, que tudo já está garantido, não. É um processo contínuo. O terceiro quadro é vislumbrando o touro. Então, aqui no desenho, a gente vê o pastor e ele se dá conta aqui de que o touro está ali, escondidinho, atrás de uma árvore, né? Ele já vê uma parte do touro. Então, seu mundo todo, pequenino atalho, suave brisa balançando um galho, manhã serena, radiante sol, cantar sonoro no parrouxinol, que faz do frágil ramo do salgueiro o início e o fim do próprio cativeiro. O touro ali está, ele o vislumbra, com tão parco poder, já se deslumbra. Então, aqui atrás do salgueiro, o touro já é possível de ser contemplado e visto, né? O cenário todo faz apelo aos 6 sentidos com a intenção de enfatizar não serem os mesmos, diferentes da fonte original, sempre a manifestar-se em qualquer atividade corrente. Então, os 6 sentidos que nós temos, porque nós temos 5 sentidos, né? Mas ele cita que o 6º sentido é a nossa intuição, ou o nosso discernimento espiritual. Então, ela vai enfatizar isso aí. E essa plena atenção dirigida é uma forma de percepção de sons naturais e de visão correta das coisas. Que é algo assim bem complexo, né? De ser
é aprendido. Por exemplo, o primeiro passo da senda óptica, né, do Senhor Buda é reta percepção. Então, se nós já temos nossos olhos já tão limitados, né, com falha, a gente só vê uma brechinha do universo, mas mesmo nessa brechinha do universo, como tudo é um holograma, ali também está representado o todo. O simbolismo do que foi citado lá no dos versos, do par Rouxinol, ele está fazendo uma alusão ao Bhagavad Gita, onde a mente individual é o que come os frutos da árvore, quer dizer, é a que obtém gratificação material através dos sentidos. Mas a mente búdica, que é o outro par do Rouxinol, é o que apenas observa as atividades de sua réplica. Se o comedor volver a sua face para o seu reflexo, libera-se do apego pelo estudo da matéria e de todas as ansiedades daí oriundas. Então, num simples gesto, né, de você volver sua face em outra direção, você vai contemplar, então, coisas bem mais libertadoras. Então, essa rendição voluntária suscita o término da dualidade. É na vivência terrena, onde teve início a ilusão da separatividade, que o cativeiro também terminará. É o início e o fim, é tudo aqui e agora. Vazio e forma não são diferentes um do outro. O que ocorre nessa fase é apenas a captação de um lampejo da região além da forma. Então, ele começa a ter contato com essa realidade, começa a saber, de fato, que ela existe. O quadro 4 é agarrando o touro. Então, vocês veem aqui na figura, o touro já aparece a figura dele completa, né? E o pastor já laçou o touro, já agarrou o touro ali. O touro corcoveia, vai bufando, e triste os verdes prados vai deixando, com pesar tão sentido, tão profundo, como chegado fosse o fim do mundo. O laço deve estar firme e seguro, pois o touro, temendo seu futuro, livrar-se tenta do feroz cabresto, e o fará, se o homem não for lesto. Então, se o pastor aí der bobeira, se ele não for lépido e agir em conformidade com a força que ele deve ter nesse momento, o touro vai escapar. Os velhos hábitos, então, dificilmente são abandonados. O sentimento ilusório, durante inúmeras experiências terrenas, manteve a mente original, em aparência, dissociada do ego pensante. Então, vocês veem que ele está sempre reforçando isso. A gente se sente tão separado um do outro, mas aqui ele coloca essa simples palavra. Em aparência, é essa ilusão que nós vivemos. Em aparência, ocorre essa dissociação. Enquanto o ego persistir vinculado à vida material, seus contatos com a natureza búdica permanecerão esporádicos, fugazes, existindo a impressão de que ela se revelará arredia, inacessível, difícil de ser atingida. Na verdade, quem se abriga em seus derradeiros redutos é o ego, relutante em face da mudança profunda a ser enfrentada. A reconstrução da personalidade para dar lugar ao nascimento de um próximo da perfeição, um próximo ego próximo da perfeição. É tarefa hercúlea, demanda tempo, paciência, perseverança, fé, treino constante, disciplina e autocontrole. Então, esse domar o touro aí, não só no sentido, principalmente nesse sentido da mente búdica, que ela pode vir esporadicamente, a gente ter um lampejo, ter uma intuição, ideias, como fosse um cair de ficha, mas não é uma coisa assim constante. Vem e depois se desvanece. E esse desvanecer é porque o ego inferior
ele não persiste ali. Ele não tem paciência para agarrar o touro como se deve. Até agora, o pastor ele não possui. Vocês veem que o touro está num plano e o pastor está no outro, né? Um está lado a lado. Não é o amo do touro ainda, mas agarrá-lo já é indício seguro da aquisição de uma sabedoria fundamental. Então, ele ainda não possui o touro, não é o dono dele, mas já indica que é um bom caminho para isso. O quadro 5 mostra amansando o touro. Então, aqui a gente vê que o touro já está manso, o pastorzinho vai à frente, segurando ele por um laço no nariz, né? O touro segue o amo passo a passo, mas pode ainda tentar romper o laço, que o retira das poças lamacentas, puxado por um fio preso nas ventas. O pelo negro, branco vai ficando. O touro, pouco a pouco, se tornando manso, limpo, gentil e paciente. Ao dono fiel é e obediente. Então, atenção entre o ego pensante, o pastor, e a natureza iluminada, o touro, impedia a unissonância harmônica entre ambos. Existia ali uma tensão muito grande entre eles. E isso vai sendo desfeito, né? Quando o touro realmente ele aceita sair daqueles prados verdes onde está, mesmo pisando na lama daqui, né? Com o touro já parcialmente domado, o amo vai poder aquietar as emoções conflitantes, as imagens e pensamentos desconexos provocados por essa tensão entre sujeito e objeto, que o induzem a pensar que a vida é irreal. Focando no seu ponto exato, nossa visão interior distorcida, a iluminação dissipa a ilusão de que o vazio e o mundo da forma são separados, ao invés de um indivisível todo. No momento que ele mantém esse foco constante dessa visão interior, que de distorcida passa a ser harmônica, então essa ilusão dessa separação entre a mente búdica e o ego, ela é desfeita. A mútua interpenetração entre os dois é caracterizada no símbolo pela alteração da cor no pelo do animal e pelas qualidades aí evidenciadas totalmente opostas às observadas antes. A tomada da consciência da luz, dissolvendo essa bifurcação eu, não eu, repõe a unidade, faz a mente mostrar-se branca. A anotar também aqui, nesse quadro, né, a alusão feita ao valor do processo respiratório. Então, o touro cede ao dono que o leva pelo fio preso nas narinas. Então, é através do processo respiratório, de exercícios, né, de pranayamas e outros mais, que a gente vai tendo esse poder de conquistar o nosso touro. E o Senhor Buda tem uma frasinha que diz assim: você está onde tem que estar, apenas respire. Para você ver como é importante a respiração. No quadro 6, é cavalgando o touro. Então, do touro, sim, no desenho a gente vê o touro já domado, o pastorzinho em cima, e ele está tocando uma flauta. Do touro faz perfeita montaria, para levá-la ao fim da romaria. Montado no animal, ao lar regressa. Tão livre como há, trota sem pressa. Nem olha para trás. O céu fitando, suaves melodias vai tocando. Na flauta, que compassa o trote-trote do touro que prescinde de chicote. Então, não tem mais que agarrar o touro. Não tem mais que colocar cabresto no touro, nem mesmo o fiozinho ali nas narinas dele. A luta findou. Surge agora o estado de absoluta naturalidade.
As tensões não mais o fazem voltar a cabeça, ficar olhando para um lado, para o outro, se distraindo. Também não mais o afetam as influências externas de ganho ou perda, pois todas as coisas estão como elas são. O pastor é um ser maduro, estabelecido em seu verdadeiro elemento. Ele fundiu os instintos, os sentidos, a alma, a mente, o ego, o mundo, numa unidade básica. É a fonte máxima de tranquilidade e aceitação da vida, tal como ela é. Então, essa profunda serenidade que é experimentada pelo buscador, né? Onde ele está lá, sem mais cabresto, sem chicote, e tocando, né? Uma flauta, é traduzida pela essa sensação de liberdade que a gente vê no desenho, de alegria de viver, da ausência de pressa, que marca um regresso ao lar, o universal anelo do homem. Somente o touro pode levar o pastor de volta a casa, de onde jamais os dois se ausentaram. Era a turbulência do ego, simplesmente isso, o ego, o antagonismo existencial, que provocam as tentações ilusórias e a desarmonia. Então, é a nossa mente, o nosso ego, pessoal, que faz com que a gente veja essa separatividade das coisas, inclusive entre a gente e o transcendente, o inefável. Estimulado pela fé em seu verdadeiro eu, vocês veem que aqui nem está mais escrito ego, está escrito eu, ele foi para onde não conhecia, por um caminho que lhe era desconhecido. Então, ele está tão assentado naquilo que ele é verdadeiramente, no seu eu superior, que ele começou a percorrer caminhos desconhecidos. Ele não tem mais medo, e ele não tem mais dúvida. E apego, então, deixou tudo para lá. A gente lembra de Krishnamurti aqui, né? Que a verdade é um caminho sem... Não tem caminho, né, para chegar à verdade. É um caminho desconhecido. Porque se você for seguir um caminho desconhecido, você vai chegar exatamente no mesmo lugar por onde você vive, as trilhas que você já fez. No quadro 7, é Esquecendo o Touro. Então, a gente vê aqui, nesse desenho, essa paisagem, a casinha dele, ele sentado bem tranquilo, olhando ao longe. E o touro, a gente nem se dá conta mais da presença dele, né? O sol ainda luz no alto céu. O touro já se foi. O amo esqueceu o laço inútil, o cabresto duro. Seu sonho nada tem de mal ou puro. Sentado, tão tranquilo, tão sereno, aguarda o fim do dia, longo, ameno. A chegada da luz na escuridão, harmoniosa, doce solidão. Tudo parece estar em seu lugar certo, né? O pastor se sente completo, experienciando o gozo perfeito da unidade que lhe é inerente. A questão básica, quem sou eu? Não mais o perturba. O touro desapareceu quando ele o reconheceu como a natureza primária, ou a natureza primeva, aquela do início de tudo. O que lhe permite sentar sozinho, usufruir o sol, o mundo fenomênico, aguardando tranquilamente o fim do dia. Esse fim do dia aí, no sentido desse. Havendo transcendido a dualidade, a morte, né? O fim do dia, a morte não mais o apavora, pois agora sabe, reconhece e sente-se como parte indestrutível e inseparável da vida maior, eterna e luminosa. De posse de grande pureza, o homem perfeito, ele não pratica nenhuma virtude, nem comete pecado. Os conceitos de bem e mal foram ultrapassados. Só resta a luz. A ênfase sobre essa solidão construtiva é vital. É uma solidão construtiva, é uma solidão positiva, pois é somente sozinho que o homem pode olhar para o seu próprio ser
escutar a própria harmoniosa melodia, só perceptível em sua totalidade. Porque quando há dualidade, há separatividade, há confusão, há desarmonia. Na totalidade é que vem a paz. O quadro 8, desapegando-se de si mesmo. Então, a gente vê aqui na figurinha uma árvore, vamos supor que seja um salgueiro, né, que ele citou anteriormente, um rio fluindo, pássaros, um céu limpo. Então, Silente, já do touro esquecido, ele se une ao luar embevecido. Não mais importam os dias tormentosos, a vagar pelos ermos pantanosos, onde, perdido, caminhava esmo, à procura do touro de si mesmo, tão humilde, tão simples, tão sozinho. Não cogita em seguir nenhum caminho. E aí a gente vai entender, na sequência, o que ele quis dizer com isso, não seguir nenhum caminho. Esquecer o touro não basta. É preciso que o pastor se esqueça de si mesmo em todos os sentidos, sobretudo das ideias de santidade. Se eu sou um Buda, então prescinde da autoconfirmação. O mesmo deve ocorrer com o estágio de estou purificado do orgulhoso sentimento de ser Buda. Porque no momento que você se sente orgulhoso de ter atingido um determinado grau, um determinado patamar de espiritualidade, de iluminação, então isso aí já está maculado. Né? E quando você entende mesmo que essencialmente você é um Buda, né? E sabe que todos os outros também o são, esse sentimento de orgulho não macula mais a sua essência. A pureza inerente à mente macula-se com a ponta de orgulho espiritual acarretada pela última afirmação, o que impede a conquista da paz suprema e da libertação. Apegar-se à própria iluminação é tão doentio quanto apresentar um eu com loucura ativa. Então, uma pessoa comum, que é um esquizofrênico, é algo doentio, a gente sabe, mas também aquele que, não sendo um louco, ele se apegar à própria iluminação, ele também está se comportando como se fosse um. Liberando-se do pressuposto de que o mundo do vazio é diferente do mundo da forma, né? Quando ele deixa de pensar nessa dicotomia, o iluminado desapega-se do gosto da própria iluminação. Essa última e a ilusão da separatividade são igualmente danosas. O crescimento da iluminação, ele fez um esclarecimento, não está condicionado a ser ou não ser budista, ou seguir regras religiosas. Você não precisa ter uma religião, você não precisa ser budista, porque esse é um texto budista, né? Ele diz, não precisa ser budista, não precisa ser maometano, não precisa ser católico, cristão, nada disso. Isso é algo que é interno. O quadro 9, aqui à direita, vocês veem apenas o círculo, em branco, né? E está dito o poema. A roda gira sem nada mover. Ouvir é não ouvir, ver é não ver. Voltou à origem, retornou à fonte. O sol sempre a surgir no horizonte. Fluindo, a fonte cristalina espelha. A flor, naturalmente, flor vermelha. Sozinho, na cabana, em paz viceja. O que existe lá fora, não deseja. Então, incerteza e confusão desvaneceram-se. Sua ausência permite a paz, o retorno à fonte, donde a vida jorra plena, espontânea, natural, sem pedir licença a ninguém para apresentar-se tal como é em seu esplendor, em suas miríades de formas, sejam elas agradáveis ou não ao homem. Esqueci de dizer uma coisa, gente.
os quadros anteriores a Cacuã, eles terminam no 8º. Então, com o 9º e o 10º, a gente já está entrando na ideia que ele acrescentou. Então, é essa ideia desse círculo, dessa roda que sempre recomeça, né? Nele, agora, o êxtase da iluminação desapareceu. Liberto dos objetos dos sentidos, esquecido de si mesmo, absorve-se tão intensamente no que ouve ver, que seu ouvir é não ouvir, seu ver é não ver, pois seu aro é perfeito, isento de todas as artificialidades, é plenamente natural. E o sabe, ele sabe que é. Ele sabe que é parte da verdade única, que abarca o cosmos como um todo, fazendo-se vida menor dentro da vida maior. Então, é assim que ele se sente. Ele não sente mais necessidade de justificar sua presença na vida através de trabalho árduo, projeção social, num interminável ir e vir, sem meta definitiva e feliz. A solidão lhe apraz. Nela viceja, floresce, vive o adequado uso da sabedoria, o tal. Então, todas as coisas aqui do mundo imanente, do mundo fenomenal, as questões culturais e sociais e financeiras, está fora, né? E ele lá, diante da sua casa, aquela casa é como se fosse a sua própria caverna, né? O seu coração. E aqui, no quadro 10, é convivendo na Praça do Mercado. Então, na figura aqui ao lado, a gente vê o pastor, né? Segurando aqui um cajado, está oferecendo alguma coisa aqui para essa outra pessoa. Então, o verso, né? Com mãos que abençoam, ele vem à cidade. Fechada está a porta de sua velha choça. Nem mesmo do mais sábio, a extrema cuidade, vê algo diferente no homem que o roça e segue sorridente sua própria estrada, sem pisar de algum Buda a divina pegada. Cedo, com a tigela na mão, vai ao mercado. Tarde, retorna a casa, ao bordão arrimado. Faz de quem bebe vinho, com alegria, uma fraterna, dileta, grata companhia, que partilha também com qualquer açougueiro. Ele em todos percebe o Buda verdadeiro. Descalço, peito nu, na praça do mercado, de cinza recoberto, de lama salpicado. Ri, um riso franco, livre, aberto. Os místicos poderes dos devas, ele os esquece. Mas a seu toque, a árvore seca, é certo, toda verde se faz e terna refloresce. Então, vocês veem que ele é uma pessoa comum e que mesmo, como diz aqui no verso, nem mesmo do mais sábio, extrema cuidado real diferente do homem que o roça. Então, esse homem simples, ele pode estar ali ao lado de um sábio, roçar nele e o outro não se dá conta, não ter cuidado para isso. Por quê? Porque ele está se misturando aqui com o povo, né, no mercado público. Mas aqui diz algo, né? Ele ri, ele convive com todos e conhece os místicos poderes dos devas, quer dizer, dos anjos, e que até mesmo a árvore seca ele consegue refazê-la, torná-la tenra e reflorescer. Tornou-se finalmente seguidor de seu próprio caminho, sem tentar seguir os passos dos antigos e sábios mestres. Nele não são mais visíveis os sinais de perfeição, nem cheiro de santidade, nem aura de iluminação. É anônimo, uma pessoa totalmente
passa despercebido no meio do povo. Contudo, sua pureza e realização espiritual lhe permitem passear pela Praça do Mercado, que é um lugar imperfeito, poluído de convívio mundano, trazendo paz e esperança. Ele permite passear ali, mas cheio de paz e de esperança, levando, né, ao coração dos homens imersos na escuridão, no vício, no desespero, guiando-os para o caminho do Buda. A fim de ajudar os homens a dominar os homens, liberá-los de suas loucuras e de seus apegos, o ser de mais elevada espiritualidade, ele não hesita em saborear com eles a bebida alcoólica, de conviver com açougueiros, infringindo assim postulados básicos do budismo, a proibição do álcool, a profissão não correta por comerciar com o sofrimento animal. Lá na Senda Ópera a gente vê, né? Reto meio de subsistência. Então, o próprio budismo condena isso, mas aqui ele, em detrimento de levar luz aonde ele for, ele compartilha, né, com essas pessoas dessa vida. Nada tem o poder de macular sua pureza, como o lótus, símbolo budista da pura perfeição, que tem as raízes na lama, sem que ela macule as alvas pétalas, onde fuge a gota de orvalho, a joia da iluminação. Então, seu estágio atual não lhe permite renunciar ao mundo, ser um escapista, abandonando assim ao desamparo todos os angustiados e ignorantes que devem aurir conhecimento de seu saber, paz de sua harmonia, verdade de sua compaixão. Sua simples presença entre os homens é uma bênção para o mundo. Sua alegria franca e natural prova que toda a sua personalidade está impregnada de uma tal força de irradiação interior que, mesmo sem recorrer aos siddhis, ou os poderes decorrentes de seu elevado grau de iluminação, a própria natureza já o tem por um de seus criadores, abrindo de par em par diante dele as portas de suas câmaras secretas, desnudando ao seu olhar os tesouros ocultos nas profundezas do seu seio Vishnu. Se não houver dedos a apontar para a iluminação, como podem os sencientes, os seres sencientes, transformar-se em pastores capazes de dominar o todo? Então, solitário ele o será sempre, porque é um homem religioso, ou como diz lá, um anagarika. Sua consciência é um oásis, onde ele se refugia quando, no meio da multidão, a quem ele distribui amor, ele permanece consciente, vivaz, alerta, mas só, inteiramente só, no santuário iluminado de seu próprio ser. E aqui eu trouxe essa figura, onde tem um mestre indiano, que ele está apontando para a lua, né? A lua cheia lá, tão bela, tão linda. Mas as pessoas contemplam e se apegam mais à figura, né, do mestre, do guru, do que às ideias que ele está trazendo. Os discípulos têm essa tendência de agarrar o dedo que aponta e não olhar a lua. E aí ele esclarece aqui, a dependência do mestre é tão danosa quanto não ter nenhum mestre para ser instruído. Os mestres julgam que cada ser é um mundo particular, é um centro do universo. Daí se infere a validade do axioma hermético. O centro está em toda parte e a circunferência em nenhures. Por ser o exclusivo centro de sua intransferível iluminação, cada um deve auscultar suas próprias aspirações, seus ideais, suas possibilidades e capacidades reais,
a fim de que o caminho escolhido seja verdadeiramente e seguramente o seu. Eu gostei muito desse verbo aí, auscultar. Quando a gente vai ao médico, num determinado momento lá do exame físico, ele nos ausculta. Ele usa um aparelhinho chamado estetoscópio, coloca no ouvido e coloca a outra parte que tem o poder de ampliar o som que vem lá de dentro do coração para ele poder escutar o que é que tem lá dentro. Então, a gente tem que ter esse poder também de auscultar as nossas próprias aspirações. Depois, na idade jovem e madura, depois de nós já termos passado por tantos condicionamentos, sendo instruídos de várias maneiras, culturais, sociais, teológicas, aí chega aquele momento que a gente tem que dar uma paradinha e auscultar o que é que vai dentro do nosso, da nossa mente, do nosso coração, quais são os nossos ideais. Quem pode fazer isso, no caso, não é nem o médico, somos nós mesmos. A gente mesmo tem que botar o estetoscópio no ouvido e nos auscultar. Por mais maravilhosa que seja a trilha seguida por um iluminado, ela lhe pertence tão completamente que não poderá jamais ofertar e compartilhá-la com outros, nem com o discípulo mais amado. E é isso que acontece, mesmo com o Senhor Buda, Jesus e tantos outros grandes iluminados, aquele caminho foi o deles. A gente pode até trilhar ali, bem pertinho, lado a lado, mas não pisar nas mesmas pegadas que ele vai deixando. O genuíno guia é o apontador do caminho, o alento nos momentos de crise, o incentivador de seu aluno. Não é um programador de robôs, nem um replicador de cópias de si mesmo. E, gente, para encerrar, então eu trouxe aqui um poeminha, aqui a figura que mostra, na realidade, a ressurreição de Cristo. Eita, peraí, está pegando. Que ele sai do túmulo, né? E vai para a luz. Então, vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto de sua busca, de tua busca. Então, é isso aí o que esse livrinho, A Doma do Touro, consegui trazer para vocês assim, de uma forma bem sintática, bem sintética, bem sintética, bem simples. Apesar de ser um livro fininho, de apenas 70 páginas, ele é de uma riqueza, de uma profundidade, assim, que só você mesmo, cada um lendo essas frases, esses versos, meditando sobre eles para ter uma compreensão bem melhor do que essa que foi trazida aqui em tão poucos minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fernando? Não, Berna, só agradecer mesmo mais uma vez, viu? Pelo estudo aí e ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Ok, tá bom, gente. Então, obrigada a todos.